Vamos agora examinar as Escrituras e gostaria que você segurasse a sua Bíblia, se você está em casa mais à vontade, ou já no seu escritório, pronto para trabalhar, ou indo para o trabalho, vai ouvindo com bastante atenção. Eu quero hoje ler para nós um texto que está no profeta Miqueias. Vamos lá em Miqueias, profeta Miqueias, finalzinho do Antigo Testamento, você encontra o livro do profeta Miqueias, naquela parte dos profetas menores, no capítulo 6, e nós vamos do 3 até ao 8, Miqueias, capítulo 6, do verso 3 ao verso 8, nós não leremos todo o texto. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu adentraria também pelo capítulo 7, do capítulo 6 até o capítulo 7, o 6 e o 7, nós temos 16 versículos do capítulo 6 e nós temos 20, portanto 36 versículos. O profeta está, na verdade, mostrando uma contenda de Deus com o seu povo. Deus está num diálogo com o seu povo e tentando mostrar para aquelas pessoas, e obviamente que essa palavra ela nos vem hoje, o que está de errado na nossa comunhão com Deus, ou o que possa estar errado na sua comunhão com Deus. A percepção que você tem, o conhecimento que você tem, a maneira como você se relaciona com Deus pode estar equivocada, porque você foi ou tem sido mal ensinado. Dá um exemplo, é igual o casamento. Tem gente que casou, mas não sabe ser casado. Tem homem que não sabe ser um marido. Ele é bruto com a esposa, ele é estúpido, ele é agressivo, ele não cumpre os deveres maritais, ele não é o provedor do lar, não é o provedor financeiro, não é o provedor emocional, não é o provedor espiritual, ele não é a base, o sustento, porque vou me dirigir aos homens agora. A mulher quer um homem que seja homem de fato, é homem. Os conselhos de Davi para Salomão, por exemplo, era: seja homem. Há muito significado nessa palavra, homem, másculo, viril, forte, aguerrido. E às vezes um homem se casa e ele não é homem. Ele não é homem no sentido bíblico da palavra, ele não consegue ser na sua casa. Então, ele está agindo mal. Por quê? Não sei se ele aprendeu errado, se foi influência dos pais, se a visão que ele tem de casamento é aquela visão rústica, rude, e ele acaba se relacionando mal. A mesma coisa em relação à mulher. Tem mulher que casou, não sabe o que é ser uma esposa, não sabe o papel da esposa, não sabe o que é ser mãe, não sabe a delicadeza, não tem as virtudes da mulher, aquelas da Bíblia Sagrada. Então, geralmente, e eu estou só exemplificando, mas aproveitando e dando uma lição, quando nós nos relacionamos mal com uma pessoa, com alguém, neste caso com Deus, é porque a nossa percepção, o nosso autoconhecimento está errado, ou estão errados. E Deus está tentando mostrar isso. E começa dizendo assim: olha, povo meu, o que eu te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Deus, claro, Deus não tem erro, Deus é perfeito, 3 vezes santo. Mas Deus diz: tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa em mim que cansa vocês? Aliás, e afinal, os mandamentos de Deus não são pesados. Tudo que diz respeito a Deus é prazeroso. A oração, o culto, o jejum, a vida de piedade. Se você está vivendo coisas espirituais e elas te são cansativas, é porque você não está fazendo a maneira de Deus. Porque Jesus diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Pastor, mas eu estou tão cansado, sabe, das coisas da igreja que eu frequento, das coisas da religião que eu faço parte. É cansativa aquela liturgia, aquele rito, aquele dogma, aquela repetição. Eu não tenho nem vontade de ir mais naquele lugar de culto, de celebração, aquele barulho, aquelas músicas, aquela enfadonha pregação daquele pastor ou daquele padre. Então não é Deus. Porque o que te tenho feito, Deus pergunta? Em que te enfadei, o que te encansei? Testifica, fala para mim. Vamos ser sinceros numa conversa. Aí Deus diz àquele povo: certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, te remi, e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. É só olhar um pouquinho o nosso pedigree espiritual, só olhar um pouquinho para a nossa matiz, só olhar um pouquinho para o nosso passado, como Deus foi nos conduzindo, nos guiando, como Deus foi trabalhando, como Deus foi nos atraindo com cordas humanas, com laços de amor, como disse o profeta Oséias. Deus está falando, lembra do passado como foi tão bom, não é mais. Fazendo esse intercâmbio, não é, com casamento, é um marido lembrando do tempo que ele se apaixonou pela esposa, do namoro, do noivado, dos primeiros anos do casamento. A senhora também, lembra? Quando conheceu seu então marido, à época, noivo, namorado, como vocês andavam, passeavam de mãos dadas, tinham tanto carinho, o olhar de vocês demonstrava tanto afeto, tanto apreço um pelo outro, e hoje parece que tem um muro entre vocês. O que aconteceu? No caso entre vocês, pode ser que tenham acontecido tantas coisas, vocês falharam tanto e falham tanto um com o outro, que se vocês não despertarem, o divórcio está logo ali. Escreve o que eu estou falando, o divórcio já está batendo na porta do teu casamento, se vocês não tomarem providências. Agora, no que se refere a Deus, nós não temos uma queixa contra o Senhor, nenhuma. Não há nada do que se queixar. Pode ser que você tenha queixa contra, como eu falei, contra a igreja, a instituição, o padre, o pastor, aquele sacerdote, aquele homem que representa a Deus e talvez você o conheceu um pouquinho mais de perto, isso lhe decepcionou, lhe frustrou. Você não esperava aquela conduta daquele homem que se disse representante de Deus. Mas veja, essas coisas não tocam Deus. Não dizem respeito a Deus. Não é porque Judas é um ladrão, como está escrito em João 12, o Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, e o texto, pode ler depois, o Judas roubava o que colocava na salva da oferta. Ele era um ladrão das ofertas que as pessoas entregavam no ministério de Jesus. Então, digamos, isso é para exemplificar, você está numa igreja, numa denominação, que o pastor, o líder, está roubando. Isso não invalida a fidelidade de Deus a você que dizima, que oferta, que faz para Deus no teu coração. É claro que se você souber, se você está numa igreja e você sabe que o pastor rouba, você deve sair dessa igreja. Saia desse lugar, saia desse antro, saia essa casa de caça-níquel. Isso é o jogo do bicho, é só o jogo do bicho. Agora, isso não invalida a fidelidade, não invalida o dízimo, não invalida que Deus abra as janelas do céu sobre a cabeça do dizimista e derrama uma bênção tal que dela nos advém a maior abastança. Aí essa pessoa é uma contenda, é uma conversa entre Deus e o seu povo, entre o seu povo e Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? O que Deus quer de mim? Tá bom, Senhor, eu estou errado? Eu estou te servindo errado? Eu estou agindo errado? O que o Senhor quer de mim?
Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Só que animais, que era o costume daquele povo oferecer animais a Deus? Ou agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Quanto que eu pago? Veja que esse pensamento pagão de que Deus está cobrando alguma coisa, exigindo alguma coisa, já antigo. E tem uns espertalhões aí, os vendilhões do templo, os mercadores do templo, que Jesus tem um chicote preparado para eles lá naquele dia, naquele grande dia, que se aproveitam disso. Você veja, ele fala de uma pessoa com culpa, darei o meu primogênito pela culpa da minha alma. É uma pessoa que se sente culpada, uma pessoa que se sente em dívida com Deus e quer fazer de tudo. Então a pessoa está fragilizada e ela está disposta a fazer qualquer coisa. Vou dar mínimos detalhes, mas alguns eu vou contar. Fui pastor em Ponta Grossa entre 2006 e 2009. Saudades de Ponta Grossa. Fui muito feliz, 3 anos completos em Ponta Grossa. 2006, 2007, 2008. E eu conheci uma senhora, ela perdeu um filho de câncer. Filho jovem dela, talvez tivesse 17 a 18 anos. E com o diagnóstico de um câncer terminal, ela procura uma igreja, uma denominação evangélica, ela fala com o pastor e ela recebe o seguinte diagnóstico. O pastor disse assim para ela: você quer que seu filho seja curado? Ela diz: eu quero. Então a senhora venda tudo que a senhora tem. Tudo, casa, carro, ela tinha, parece-me, um mercado, uma mercearia pequena no bairro lá na cidade. E ela fez, imagina, era o filho dela, o que é o dinheiro, o que é qualquer coisa que ela tenha, se aquilo garantiria a cura do filho dela, ela faria. E ela fez. E ela deu tudo na igreja. Maldita igreja que faz isso, que prega isso. E o filho dela morreu. Ela ficou revoltada com Deus, com igrejas evangélicas, até porque ela pensa que todas as igrejas evangélicas são como essa, que manda as pessoas. E aí, quando o filho dela morreu, ela foi lá na igreja, ela foi tirar satisfação com o pastor, falou: olha, eu quero saber, mas o pastor já não estava mais, porque ele tinha sido transferido, e o pastor que a recebeu falou: a senhora não teve fé. Olha que maldade, que maldade. Eu conheci esse caso, e eu conheci um caso em Londrina também, de um homem que vendeu caminhão, que vendeu supermercado, que vendeu tudo que tinha, também para conseguir a cura de um filho, e o filho morreu. E ele também se revoltou contra Deus, contra a igreja, contra pastor, não quer nem saber de pastor. Deus tenha piedade dessas pessoas enganadas, e eu nem sei o que dizer dos enganadores, que se aproveitam da fragilidade das pessoas. Pastor, mas então o que eu tenho que fazer? Chegamos no verso 8. O que Deus diz para mim e para você? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que nós precisamos saber está nas Escrituras. Veja, minha gente, eu prego a palavra para vocês todos os dias aqui no Paraná na Graça. Enquanto eu abrir esse livro e ler essa Bíblia, com essa singeleza, com essa simplicidade que eu peço a Deus todos os dias, para poder transmitir tal qual está escrito, por isso que eu digo, leia a Bíblia junto comigo. Está tudo bem, continue, assista, cresça e seja abençoado. Mas no dia que eu não trouxer para você a palavra de Deus, troque de canal, desligue a televisão e vai ler a sua Bíblia no seu quarto. Vai ser muito mais proveitoso para você. Porque Deus já nos declarou o que é bom.
E o que é que o Senhor pede de ti? O que Deus quer de você? Se não, número 1, que pratiques a justiça. O Evangelho. A justiça de Jesus é o Evangelho. Jesus é o seu Evangelho. O Evangelho é Jesus, é o ensino de Jesus. Então você vai lendo os Evangelhos e vai praticando, vai cumprindo, vai obedecendo. Olha, você pode começar, você quer começar, você que está no começo, e você que já está também já adiantado, leia Mateus 5, 6 e 7. Leia, releia tantas quantas vezes, até você guardar, até que essas palavras estejam impregnadas em teu coração. É aquilo que o Senhor manda você fazer. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? Pratica. Pratique a santidade, pratique a oração, pratique ajudar o próximo, pratique o perdão, pratique o amor, pratique a honestidade, pratique o trabalho, pratique a fidelidade, pratique a bondade, pratique. É isso que Deus pede de ti. Ele declarou já o que é bom. O que é bom está na Bíblia Sagrada. Então pratique isso. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? Ames a beneficência, a prática do bem. Beneficência é a ação do bem. Faça o bem. Ajude as pessoas. Seja cordial com sua esposa. Seja educado com o seu marido. Seja bom para com seus pais. Seja presente na educação dos seus filhos. E andes humildemente com teu Deus. Vai vivendo a palavra, todo dia diga: Senhor, eu não sei, me ensina. Como Jó que tapou a boca e disse: aquilo que eu não sei eu perguntarei e tu me ensinarás. E você não será mais nem repreendido por Deus por estar vivendo errado e também não estará agindo de maneira equivocada. De maneira singela, o que eu digo para vocês nesse livro nós temos a sabedoria para viver da maneira que Deus se agrada, sem ter que fazer nada que a religião ensina e que nos faz, na verdade, religiosos, mas não cristãos. Nos faz carolinhas, mas não filhos do Deus Altíssimo. Siga o que está nesse livro, pratique a palavra e seja uma bênção nas mãos de Deus. Amém?